tudo bem? Que bom que você está aqui de volta. Meu nome é Hugo Sampaio, a gente já se apresentou. Estamos aqui envolvidos com a matéria Etapas da Juventude. Nós fizemos uma introdução onde falamos sobre um pouquinho do histórico da juventude dentro do contexto da denominação, né, do contexto batista, mas claro que uma introdução foi só uma pincelada, né, porque não dá para a gente falar tudo isso em tão pouco tempo, né? Mas é só apenas uma ideia daquilo que a gente compartilhou, assim também como uma pincelada, uma ideia do histórico da evolução, né? Daquilo que tem acontecido com os jovens e com a juventude desse tempo. Porque é importante, se você não viu essa matéria ainda, é bom você voltar lá, dar uma assistida lá para poder você compreender melhor o que nós vamos tratar aqui. É importante você observar, você saber o que está acontecendo no seu contexto de mundo, de realidade, né? Principalmente com as pessoas com que você tem trabalhado, né? Com a faixa etária que você tem trabalhado, para que você possa oferecer e entregar a mensagem da melhor forma possível para os nossos jovens e para os nossos adolescentes. Bom, agora a gente vai tentar pensar aqui numa análise de faixa etária, né? Uma análise das faixas etárias e uma análise de estratégias, né? A gente tentar pensar na estratégia muito mais do que o programa. E dentro dessa questão de estratégia, a gente vai ter que dar uma passada na questão de estrutura e eu vou aqui trazer algumas sugestões e depois eu vou falar sobre isso mais lá na frente. Bom, dentro da análise de faixa etária, quem trabalha com juventude está num trabalho assim complexo, né? Você já deve ter percebido o quanto que é complexa essa realidade da juventude, de trabalhar com juventude numa igreja. Se você é pastor de juventude que engloba, por exemplo, como eu trabalho aqui na Primeira Igreja Batista em Cachoeiro de Itapemirim, eu trabalho com adolescentes que têm 12 anos e me envolvo com jovens já casados na faixa dos 30, 35 anos. Então é um desafio você ir em polos tão diferentes, né, em realidades tão diferentes. Então você precisa de estrutura, você precisa de entendimento, você precisa de compreender uma realidade, você precisa até de alguma forma, dentro da sua estrutura, ter uma estratégia e a estrutura vai passar a ser também, de alguma forma, a sua estratégia para que você alcance melhor a faixa etária que você tem trabalhado. Então, vamos lá. No geral, as igrejas batistas, elas trabalham com adolescentes, no geral, entre 13 anos até 18, algumas já trabalham com 12 anos, e em geral, e jovens de 18, né, 19 a 35 anos. E aí nós temos os jovens casados, né? Os jovens casados têm uma singularidade, que algumas igrejas, eu lembro que algumas igrejas que eu frequentei que tinha jovem casado de 45 anos, né? Então a gente tem que também estabelecer alguns limites, porque senão o pessoal gosta de ficar e vai a vida toda, né? Mas a gente precisa entender muitas coisas para a gente poder se estruturar e para a gente encontrar a estratégia certa para a gente entender as etapas de cada momento da vida da pessoa, da sua própria vida, né? Então, por exemplo, você vai trabalhar com adolescente, você sabe que não dá para trabalhar da mesma forma quem tem 12 com quem tem 18, né? É a etapa mais curta da vida, mas a mais intensa, a que você vive os momentos mais intensos. Eles são aqueles que dão retorno mais rápido. Os adolescentes retornam mais rápido, né? Eles te dão um retorno mais rápido. Se ele foi com você, ele vai contigo até o final. Se ele não foi com você, você vai ter que ter um pouco mais de paciência com ele, né? Os jovens já demoram um pouco a dar uma resposta. Os jovens já têm um jeito de meio que pagar para ver se vai dar certo ou não. Ele já viveu algumas experiências na igreja, está um pouco frustrado com algumas coisas, outras que não deram certo. Ele pode estar cansado, porque fez um monte de coisa nos adolescentes, e aí quando chega no jovem não encontra espaço. Enfim,
você tem uma realidade e que também é desafiadora você tentar juntar gente que tem 18 e gente que tem 35, né? E também os jovens casados com suas singularidades, né? Então, para que você possa, de alguma forma, alcançar melhor, de você desenvolver melhor essas etapas, eu acho que você pode trabalhar elas com subdivisões. Por exemplo, os adolescentes, você pode criar pelo menos 2 subdivisões. A galera que tem 12 anos até a galera que tem 14, porque ali é uma faixa etária, você tem um foco, você tem uma maneira, eles estão transicionando. Na escola, eles já são considerados adolescentes. Na escola, no 6º ano, eles já são considerados adolescentes. E tem gente no 6º ano com 11 anos. A igreja que ainda tem um pouquinho mais de tempo, porque tem um trabalho muito efetivo, né, com os juniores, com os PAs ou pré-adolescentes, né, que tem um trabalho em algumas igrejas muito forte, né? Então você tem ali os juniores, mas em muitos contextos a adolescência, eu digo que os 12 anos, por exemplo, é uma idade de transição. Então você não pode obrigar uma transição para um adolescente, simplesmente você chegar para ele e falar assim, você agora não é mais junior, você não vai mais lá e você agora vai ficar aqui. E ele não tem amigo nenhum dos adolescentes, ele não conversa com ninguém dos adolescentes, ele chega lá, só tem galera de 14, 15 anos, ou de 15, 16, ele tem 12, então nem todo mundo, como eu fui com 12 anos, se metia no meio dos grandes, né? Então assim, é difícil, não dá para você exigir isso de quem tem 12 anos, mas você tem que criar as alternativas. Então eu creio que uma das alternativas, dentro da análise das faixas etárias, é você criar um ambiente propício para aquela galera que tem entre 12 e 14 anos, que estão mais ou menos numa faixa de pensamento, de ideia mais parecida. E aí tem a outra galera que é de 15, 18, você já trabalha questões de Enem, você já se desenvolve aí uma perspectiva de faculdade, ele já tem uma maturidade um pouquinho diferente. Geralmente, nem igreja é onde explode as questões de namoro, de envolvimento, né? Né? Aí vem aquela história toda de ficar, não ficar, você tem que ficar o tempo todo explicando esse negócio. Enfim, é aquela fase que na igreja isso acontece nessa fase. Na escola, em alguns contextos, já acontece com 12, 13. Tá? Não se iludam. E isso também está ficando cada vez mais precoce nas igrejas. Mas você precisa estar atento e talvez as subdivisões elas te ajudem ou vão te ajudar a compreensão nesse sentido. E aí você chega nos jovens. Nos jovens, eu vejo pelo menos que você pode encontrar 3 subdivisões. Se você estiver ouvindo aí um cachorrinho latindo, você perdoa, viu? É a Mel. A Mel tá lá fora, mas ela tá latindo. Mas vamos lá, vida que segue, né? Os professores aí online sabem dessa dificuldade, né? E aí a gente tem aqui essa subdivisão, né? Também com os jovens, entre os jovens que têm 18 até, no máximo, estourando 25 anos, que eu chamo de universitários. Né? É aquela galera que está na faculdade, é aquela galera que some da igreja, é aquela galera que está envolvida, é a galera que começa a se envolver com alguns ativismos, com algumas realidades, né, políticas. Então você tem que estar por perto, você tem que criar estratégia, você tem que estar mais próximo a eles para que você não venha perdê-los lá na frente. Depois, eu creio que aí você tem uma divisão que é a galera, dentre os solteiros, tá? Que é a galera de 25 a 30 anos. Ele já terminou a faculdade, ele não casou, tá ainda namoro, noivado, tem uma galera que tá deixando isso para mais para tarde, então chega com 25 ainda solteiro, com 26, então você tem a galera solteira de 25 e 30 anos e você tem a galera de 30 a 35, que ainda tem em algumas igrejas uma galera nessa fase que não casou ainda, mas está numa fase mais adulta, já pré-adulto já, então você tem que também tentar entender, compreender esse contexto, essa realidade. E aí você vai finalizar, em algumas igrejas, trabalha-se dentro do Ministério de Juventude. Por isso estou trazendo essa realidade dentro das nossas faixas etárias. Em outras igrejas, já entra como Ministério de Família, né? Já entra como Ministério de Casais e tal. E aí você vai depender da estrutura da sua igreja. Você não vai, você vai tentar fazer essa leitura. A gente vai até falar isso mais na frente um pouquinho. E aí você vai entender. E aí tem os jovens casados.
Dentro dos jovens casados, você ainda tem uma outra subdivisão. Porque você tem os jovens casados sem filhos, né, que está vivendo ali aquele momento de, né, lua de mel ainda, casado, recente, trabalho novo, que os caras estão bombando e tal, que não sei o quê, e que às vezes também dão uma sumida da igreja, né? E aí você tem também a galera, casal com filho. E aí é uma outra, né, situação. Você tem que fazer evento para receber criança e tal. Então, essas subdivisões eu compreendo que faz a gente entender, faz compreender melhor uma análise das nossas faixas etárias e daquilo que você pode já. Eu estou falando nas faixas etárias aí, e talvez você já está até pensando, puxa, eu posso fazer isso aqui específico, posso fazer aquilo ali específico. Eu tenho certeza de que já está sendo, você já está vindo aí com algumas ideias iluminadas aí pelo nosso Deus para você ser o mais estratégico possível. Então, fazendo essa análise dessa faixa etária, a gente chega então às estratégias, que eu considero que a estratégia ela tem que ser mais que programa. Não dá mais, gente, para a gente ficar focado em evento. A gente tem que ser intencional, a gente tem que ser discipular, a gente tem que estar perto, a gente tem que estar junto. Por isso a importância, né, da sua igreja trabalhar com pequenos grupos, célula, né, grupos de comunhão, enfim, a nomenclatura aqui agora não importa. O que importa é você tentar trazer essa realidade desse cuidado. Você não vai conseguir pastorear todo mundo ao mesmo tempo, isso é impossível. Você vai ter que pastorear a galera que você está pastoreando, né? E aí esses líderes eles vão ser muito importantes para que eles possam gerar vida na vida dos seus adolescentes, dos seus jovens, e você também ali por perto, mas você criando essa rede de liderança, essa estrutura intencional de cuidado, de pastoreio, de estar por perto, de estar juntos a essa realidade. Então, para a gente poder entender a questão da estratégia e avançar além da questão dos programas, primeiro você precisa fazer uma leitura de como que ou de como será o seu ministério, né? De como vai ser desenvolvido o ministério dentro do seu contexto. Será que ele vai ser por faixas etárias independentes? O que eu quero dizer? Então, cada uma faixa etária é um ministério. Eu já trabalhei assim, eu fui pastor de adolescentes na primeira igreja batista de São João de Meriti. Eu era só pastor de adolescentes, tinha o pastor Cláudio, que era o pastor de jovens. Compreendem? Então, existem essa realidade de ministérios de faixa etárias independentes. Mas também existe um movimento, principalmente das grandes igrejas, de ter uma referência, um líder referência, né? Ele passa a ser o pastor da juventude e ele vai ali desenvolvendo, ele vai fazendo ali, né, o trabalho junto com os líderes nas faixas etárias, né? Com adolescentes, com jovens casados, como a gente viu aqui anteriormente. Então, a gente tem esse contexto, a gente tem essa realidade, a gente tem essa perspectiva, e aí você vai ter que entender em qual delas você vai se ajustar, de qual vai ser a realidade do seu ministério, para que a coisa possa acontecer da melhor forma possível, tá certo? Então aí, a partir desse momento, aí você vai pensar o que a gente precisa fazer para alcançar os nossos adolescentes, o que eu preciso fazer para alcançar os nossos jovens, os jovens casados. A primeira questão é você se perguntar qual é o propósito, né? Qual é o propósito de tal atividade? Por que vocês estarão fazendo isso? Parece uma coisa básica, ou parece muito simples ou simplório, mas é muito importante definir um propósito para a sua atividade. Eu lembro que em São João eu fiz uma experiência. A gente estava todo focado, fazendo atividades todas definidas, com os propósitos definidos, com tudo muito claro para todo mundo. E aí teve um evento que eu falei assim, esse evento aqui eu não vou fazer nada disso. Vou deixar correr solto. Vou deixar a coisa acontecer, vou deixar eles se virarem, né? A gente não vai definir um propósito, a gente não vai definir uma programação exatamente, nós vamos fazer conforme a coisa for andando, a gente vai juntar, vai orar e tudo, mas a
daquele jeitão mesmo, só uma oração, um encontro e tal, pai, vamos ver o que vai acontecer. Gente, eu sabia que estava fazendo, mas foi o pior evento que a gente teve, né? Então, porque a gente teve problemas, a gente teve problema de comunhão, a gente teve problema de discussão, a gente teve... Nossa, mas foi assim, bem difícil aquela atividade, porque a gente não definiu o propósito, a gente não definiu o porquê que a gente está fazendo determinada coisa. Então, antes de eu dizer ou falar para você o que você tem que fazer com seus adolescentes, ou com os seus jovens, ou com os seus jovens casados, é você definir o seu propósito, o propósito de cada atividade, o objetivo, por que está fazendo. Por exemplo, para os adolescentes, eu realizei uma atividade chamada Viradão, que é uma atividade que cabe para adolescente. A gente passar a noite toda acordado, fazendo atividade uma atrás da outra, como gincana, né, com atividade, mas não é gincana daquele tipo antigo não, gente. Coisa nova, a gente botava até, nossa, a gente colocou até disputa para quem comia lá aqueles peixezinhos vivos lá, uma doideira. Mas assim, aqueles pequenininhos, né? Assim, coisa para adolescente, coisa que adolescente marcou a vida dele de uma forma que agora, se você tentar fazer isso para jovem, você não vai conseguir. E eu lembro que eu fiz uma atividade para os jovens chamado Colcha de Retalhos, que era um evento mais calmo, mais tranquilo, aonde eles discutiram sobre a questão do racismo, né? A gente discutiu sobre essa realidade do racismo, na verdade não foi sobre racismo, foi sobre intolerância religiosa, né? Foi um tema sobre intolerância religiosa, e a gente conversou sobre muitas coisas. Aí eu trouxe uma pessoa para cantar, ela cantava entre um evento e outro, então já era uma pegada diferente, que o jovem está mais acostumado e o adolescente não consegue ficar, porque o adolescente ele tem que ter atividades, coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Para ele poder ter atenção. Os cultos de adolescentes, eles têm que ter mais atividades do que muito tempo de meditação, de reflexão. Você tem que ser mais direto, né? Então tudo isso vai cabendo dentro de uma proposta de atividade. É claro que existem coisas que você pode fazer, já que, por exemplo, você que vive essa realidade de um ministério só. Você pode ter eventos em que você pode ter um evento para todo mundo. Lá na Igreja da Barra, a gente fazia o estalo, que era o acampamento, né? Chamava estalo, viu? O nome do nosso acampamento. E o estalo ele era para adolescentes e jovens, né? E a gente fazia uma atividade. A gente tinha as atividades gerais, os cultos, né? As celebrações, momento de louvor, vídeo inspirativo, momento de oração. Isso era tudo junto. Mas quando chegava o momento de mensagem, compartilhamento de pequeno grupo, estarem juntos nos alojamentos, isso tudo era por faixa etária. Entende? Então você tem que ser estratégico, você tem que saber utilizar as ferramentas que você tem. E aí eu levava 2 preletores, um para adolescente e outro para jovem, né? Para que eles pudessem ter uma condição maior de aprendizado, de condição de falar, de abrir o coração dentro da realidade deles, sem ser julgado. Então o adolescente vai se sentir pequeno, vai se sentir inferiorizado em relação ao jovem, aí o jovem vai ficar achando que eles são muito infantis, e aí, enfim, você não vai conseguir alcançar um objetivo melhor nessas realidades. Então, para os jovens casados, eu lembro que nós fizemos na Barra um jantar italiano, a gente levou os jovens casados lá e foi uma experiência muito bacana. Levamos outros casais, outras pessoas fora do nosso vínculo, foi um encontro muito bacana. Um pequeno grupo, para mim, gente, ele é essencial dentro do contexto de uma juventude, seja para qualquer faixa etária. A gente sabe que nesse momento que estamos inseridos é um momento difícil ainda de estarmos na casa uns dos outros, né? Mas a gente tem tentado fazer um movimento pela internet, né? O online. Tem sido difícil, muito com os jovens, os adolescentes ainda até funciona, mas com os jovens em alguns casos tem sido um pouco mais desafiador,
mas tem acontecido. Então, você precisa investir nessa realidade. Eu tenho investido muito na questão da devocional, de escrever para eles, de ter um contato com eles quase que diariamente, mandando um texto, uma reflexão. Os cultos, eles precisam ser inspirativos, tem que mexer, tem que fazer rir, tem que fazer chorar, tem que ter os elementos, né, para que a juventude possa se conectar com ele, né, para que ela possa se sentir inspirada e viver esse tempo, né? Os jovens, você pode ter também, obviamente, as atividades, futebol, tudo isso tudo envolve atividades e eventos para a juventude. Mas churrasco, né? Aquela coisa, a primeira coisa que eu fiz aqui, quando cheguei aqui aqui em Cachoeiro de Itapemirim, a gente fez um churrasco. Graças a Deus deu bastante gente. A gente pôde ver mais ou menos quem era quem, assim, já ter um primeiro contato, foi importante. Mas depois veio a pandemia, a gente não conseguiu fazer. O primeiro evento presencial maior que a gente teve com mais gente foi agora, o último nosso congresso, agora em novembro. Eu quero concluir essa parte, gente, da seguinte forma. O mais importante é você conhecer a sua realidade. Conheça a sua realidade. Faça uma pesquisa. Pergunte, não tenha vergonha de perguntar o que gostam, o que estão fazendo, se estão estudando, o que estão estudando, onde trabalham. Conheçam eles, tenta saber deles, o que eles fazem, o que está acontecendo com a vida deles. Tenta entender a realidade, porque no ministério, né, as etapas da juventude, elas serão muito bem percebidas a partir do momento em que você tem 3 visões. A sua visão pessoal, daquilo que você entende como ministério e de como você vai realizar, a visão da igreja. Você não pode sair chutando balde da visão da igreja. Você tem que ir aos poucos. Pastor, mas a visão da minha igreja tem que mudar. Mude aos poucos. Não vai fazendo tudo, quebrando todas as coisas, porque tem hora que você precisa parar, tem hora que você tem que descer 2 degraus, depois você sobe 3. Enfim, você tem que saber equacionar essas realidades. Então você tem que saber a visão da sua igreja, né? Você tem que entender como a igreja funciona, né? Eu tenho feito isso aqui em Cachoeiro de Itapemirim. Eu estou lendo regimento interno, estatuto, tentando entender como que as coisas funcionam, indo na casa das pessoas, assim, na máxima que pode, né? Conhecendo onde as pessoas moram, indo nos bairros, indo em alguns lugares, porque você precisa entender. Você precisa, além de saber qual é a sua visão pessoal, daquilo que você acredita como ministério, você também tem que ter a visão da igreja. Você tem que estar em construção. Você não é uma igreja dentro da igreja. Você é um grupo de faixa etária e que você precisa estar em conexão com a igreja. E você também tem que ter a visão da sua cidade. Quais são as características da sua cidade, as igrejas que estão perto de você, o que eles estão fazendo, qual é a vocação da sua cidade, se ela é turística, se ela não é, se é uma cidade transitória, dormitória, se é uma cidade onde a galera, aqui, por exemplo, em Cachoeiro, a gente tem observado uma realidade. A galera, quando vai para a faculdade, sai de Cachoeiro, boa parte, e vai estudar em Vitória, o campus, Itaperuna, né? Agora que estão começando a estudar aqui. Então a gente já está criando uma espécie a gente está querendo criar um polo da juventude, por exemplo, em Vila Velha, para a gente atender a galera lá da Grande Vitória. Então, assim, para eles não ficarem sozinhos, porque eles ficaram sozinhos todos esses anos e eles não retornaram para a igreja, se perderam. Então a gente precisa acompanhar, a gente precisa estar junto. Você tem que ter uma visão da sua cidade, da história da sua cidade e do seu contexto, para você fechar toda essa realidade das etapas da juventude da sua igreja. Para a gente finalizar, quero trazer para você uma indicação de um livro. O livro é Um Ministério com Propósitos. Um Ministério com Propósitos. O autor é Doug Field. Eu tive a benção aí de conhecer Doug Field pessoalmente. Estive na igreja de Saddleback em 2005. Vi como funcionava. Conheci o Kurt Johnson, que foi pastor dos adolescentes na época. Eles tinham mais de 1000 pequenos grupos na época que eu fui de adolescentes, você tem uma ideia, mais de 1000 pequenos grupos de adolescentes.
E eles escreveram esse livro, né? Há muitos, já tem algum tempo esse livro, mas ele tem muitos princípios. Muitos princípios. Atentem-se aos princípios. Tá bom, gente? E ele é da editora Vida, que você pode acompanhar. Combinando com a direção aqui do nosso curso, eu também vou enviar um material para vocês de como que vocês podem lidar, ou da melhor forma que vocês podem lidar com os seus líderes, né? Tanto com o líder, seu pastor, como a liderança que caminha com você, e também com a galera que caminha, né, que você está liderando. Então eu vou mandar anexo também um material desse para que você possa acompanhar. Muito obrigado pela sua atenção, espero poder ter abençoado muito a sua vida. Você pode entrar em contato comigo nas redes sociais, PR Hugo lá no Instagram, Hugo Sampaio no Facebook, dali você pode pedir aí o meu contato, não tem nenhum problema que eu passo para você. Vai ser um privilégio, um prazer poder servir a você, a servir a sua igreja, a servir a sua vida. A gente precisa caminhar junto, a gente precisa ter pessoas para a gente caminhar junto. Cara, eu tenho quase certeza que acabou aquela coisa de ter aquele cara isolado lá, aquele líder lá que está fazendo um monte de coisa que ninguém tem acesso. Eu acho que a gente tem que compartilhar mais, eu acho que esse curso traz essa perspectiva abençoadora. Que Deus abençoe vocês, naquilo que eu puder, estarei sempre à disposição de vocês para a gente se abençoar e também ser abençoado, tá bom? Um forte abraço, que Deus abençoe a sua juventude, o seu ministério, a sua igreja.